Olá pessoal, promessa é dívida e nós havíamos nos comprometido lá na nossa última aula a fazermos aí uma série de exercícios, tanto de geografia quanto de conhecimentos específicos, para a gente rememorar aí o nosso conhecimento, tirar eventuais dúvidas e poder consolidar esse conhecimento, que com certeza vai fazer a diferença lá na hora da prova. O que nós fizemos então, pessoal? Nós separamos a totalidade de questões que caiu de geografia e de conhecimentos específicos lá no IBGE, de provas passadas. No entanto, óbvio que nós não conseguimos, pela nossa banca, a quantidade de questões que nós gostaríamos, na diversidade de temas que nós pretendíamos trabalhar com vocês. O que nós fizemos então, pessoal? Nós fomos buscar em bancas congêneres, em termos de qualidade, a variedade e a quantidade de questões que nós precisávamos. Então, não obstante o fato de não ter questões somente da nossa banca, o objetivo é que num exercício a gente possa rememorar aquilo que nós vimos na aula teórica, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão, pessoal, de 2006, a banca foi a Sesgran Rio, né? O órgão aí, o IBGE, prova para recenseador, diz assim: historicamente, o censo de 1970, realizado pelo IBGE, apresentou uma especial importância para o conhecimento sobre o Brasil, por ter revelado que... Então vamos lá, pessoal, vamos tentar entender, né? Nós havíamos dito aqui para você que o Brasil, até 1930, era um país basicamente com economia primário exportadora, ou seja, o setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para a exportação. Daí que nós tínhamos lá que a maioria da população brasileira se encontrava no campo. É óbvio, se as principais atividades econômicas são realizadas no meio rural, a população sempre se localiza onde elas possam encontrar emprego e renda. E se o emprego, se a renda agora estava no campo, óbvio que a população para lá havia estado. No entanto, entre a década de 1910 e a década de 1930, o Brasil passa por um grande ciclo econômico, que é o ciclo do café, com o seu declínio. A gente viu que, por um lado, houve uma queda na demanda relativa de café no mercado internacional, provocado aí, em parte, pela Primeira Guerra Mundial, período lá de 1914 até 1918, e, por um outro lado, pelo crash, pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. O resultado é que dois dos maiores compradores de café do Brasil haviam diminuído a sua demanda relativa de café. Por um outro lado, nós tivemos a Colômbia e uma série de outros países agora presentes no Caribe entrando no mercado de café, aumentando a oferta. O Brasil, então, enfrentara o pior dos dois mundos, né? Uma queda relativa na demanda e um aumento da oferta. O resultado foi que o café entra em colapso e, com ele, a economia primária exportadora brasileira, que concentrava a maioria da população no campo e não na cidade. O resultado é que, a partir de 1930, no governo Getúlio Vargas, nós começamos uma mudança da matriz econômica, do setor primário exportador para o setor secundário. Ocorre que o setor secundário, indústria e construção civil, é basicamente um fenômeno urbano e não rural. O resultado é que os trabalhadores, então, começam a fazer uma saída do campo em direção à cidade. Fenômeno esse que nós estudamos aqui como êxodo rural, ou também chamado de migração campo-cidade. Essa migração campo-cidade fez com que os trabalhadores tivessem dois grandes fatores. O primeiro fator que nós observamos aqui fora o de repulsão do campo. O que é que expulsa o trabalhador do campo? A concentração fundiária, a concentração de terra na mão de poucos,
a falta de uma infraestrutura básica e produtiva e, por um outro lado, a mecanização, a substituição da mão de obra humana por máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. Por um outro lado, as cidades exerciam um atrativo sobre essa população. Por um lado, a busca de emprego, renda, melhoria de qualidade de vida e acesso a bens de consumo. O resultado é que nós assistimos, entre a década de 1930 e a década de 1970, sobretudo, um forte êxodo rural. E no censo de 1970, pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil tinha uma população urbana maior do que a população rural. Então, esse é o grande fenômeno detectado lá no censo do IBGE de 1970. Lembrando que de lá para cá, o êxodo se consolidou. Lembrando, em 1930, 75% dos brasileiros habitavam o campo. No último censo do IBGE de 2010, 84% dos brasileiros habitam a cidade. O fenômeno, campo-cidade se tornou, então, mais do que evidente. Essa mão de obra que migra do campo, via de regra e sem preconceito, tem 3 características fundamentais. É uma mão de obra não qualificada para a função urbana, é uma mão de obra pauperizada, pobre e é uma mão de obra com baixo nível de escolaridade. Óbvio que essas pessoas não são culpadas. Eu e você faríamos o mesmo. Sem emprego no campo, migraríamos para a cidade. Mas o fato é que, ao migrar para o centro urbano, eu acabo pressionando a infraestrutura urbana de saúde, de educação, de segurança, de saneamento básico, de meio ambiente, moradia, mobilidade urbana, etc. Resultado, nós acabamos tendo um crescimento caótico do meio urbano que nós classificamos como macrocefalia urbana, um crescimento desordenado do meio urbano com uma hipertrofia, um superdesenvolvimento do setor terciário. Bacana? Dada a explicação, então, vamos voltar lá na questão. A questão diz assim: historicamente, o censo de 1970, realizado pelo IBGE, apresentou uma especial importância para o conhecimento sobre o Brasil, por ter revelado que, letra A população total ultrapassara os 100 milhões de habitantes. Na verdade, o Brasil já tinha alcançado essa marca em censo anterior e, portanto, esta alternativa é falsa. Vejamos a letra B. A população urbana ultrapassa a população rural. Opa! A alternativa correta. Nós sabemos que o censo de 1970 mostra pela primeira vez que a população urbana se tornara maior que a população rural, dado o êxodo rural que começara em larga intensidade a partir da década de 1930. Observe por que não as demais. O número de jovens era menor do que o de adultos e idosos. Nós sabemos e aprendemos isso aqui, que o Brasil tem uma pirâmide etária até a década de 1980, com uma base muito larga, portanto, um grande percentual de jovens em relação aos adultos e aos idosos. Quando ele diz que tem um número de jovens menor do que o de adultos, essa alternativa é falsa. Vejamos a D. O êxodo rural havia sido reduzido. Opa, é exatamente o contrário. O êxodo rural havia se intensificado entre as décadas de 1950, 60 e 70, dada a industrialização acelerada. Portanto, a alternativa falsa. Vejamos por que não a última. As migrações internas tinham como principal destino o Nordeste.
A alternativa falsa. O que nós tivemos foi uma migração em massa da população nordestina para o sudeste, buscando emprego e renda. Essa migração acontecera entre as décadas de 50 e 60. Portanto, o gabarito lá da nossa questão é lá a letra B de bola. Tranquilo? Bom, vamos lá, pessoal, para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão é uma questão aí de 2013, de novo, para o IBGE, cargo aí de tecnologista na área socioeconômica, e a questão diz assim para a gente: alguns estudos demográficos sobre o Brasil projetam uma população máxima de 208 milhões de habitantes em 2030, com uma redução para 206 milhões em 2050. O menor crescimento e a eventual redução da população brasileira vem ocorrendo paralelamente a uma tendência histórica de... Então vamos lá, pessoal. O que nós estudamos aqui, né? Nós estudamos que nós estamos observando hoje um fenômeno duplo. Primeiro, uma queda na taxa de fecundidade e de natalidade. Por que é que a taxa de fecundidade é diferente da taxa de natalidade? Porque taxa de fecundidade é o número médio de vezes em que as mulheres em idade reprodutiva engravidam. Não necessariamente uma mulher, engravidada dará à luz a uma criança nascida viva. Eu posso ter um aborto natural, um aborto induzido, ou eu posso ter a criança nascida morta. Portanto, rememorando, taxa de fecundidade não é taxa de natalidade. Taxa de natalidade, nós aprendemos, é o número de nascimentos em relação à população absoluta. A gente vai poder perceber que tanto a taxa de natalidade quanto a fecundidade vem em declínio. E a pergunta é, por quê? Vamos lembrar, pessoal. Por que é que nós estamos observando uma queda na taxa de natalidade e na taxa de fecundidade? Nós havíamos dito para você que o primeiro fator é o surgimento e a massificação dos anticoncepcionais. Camisinha masculina e feminina, dispositivo intrauterino, ligadura das tubas uterinas, vasectomia, método natural, dispositivo intrauterino, espermicida e por aí vai. Tudo isso, em tese, permite à família planejamento familiar, que é voluntário, ao contrário do controle demográfico, que é impositivo. No Brasil, não há controle demográfico, mas há planejamento familiar, que é o Estado ofertar os meios para que a família decida quantos filhos quer ter e em que momento da vida quer tê-los. Anticoncepcionais se somam à melhoria do acesso à saúde e à educação, que podem não estar, e verdadeiramente não estão, no patamar de qualidade de acesso que nós gostaríamos, mas é muito melhor do que já o fora no passado. Quanto mais saúde, mais educação, mais planejamento familiar. Um outro elemento, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Sabendo, infelizmente, que no Brasil nós ainda temos um país machista, quanto maior o número de mulheres que entram no mercado de trabalho, menor é a disponibilidade dessa mulher para o cuidado com a casa e com as crianças, já que, infelizmente, muitos homens acham que o cuidado com a prole ou com a casa é uma função feminina, quando, na verdade, deveria ser uma função dividida entre ambos. A grande questão é que a entrada da mulher no mercado de trabalho faz com que ela deseje também adiar a sua gravidez.
E aí nós sabemos que a partir dos 40 anos, a taxa de fertilidade feminina desaba. E o resultado é que quanto mais para frente ela deixar ter filhos, menos fértil ela é. E, portanto, maior a dificuldade de engravidar. A inserção da mulher no mercado de trabalho acaba, então, diminuindo a taxa de natalidade e fecundidade. O outro elemento chave é a urbanização. No meio urbano, o custo de vida é maior. No meio urbano, o tamanho dos imóveis é menor, não permitindo, então, uma prole muito numerosa. Por um outro lado, no meio urbano, eu aproximo as pessoas da saúde e da educação, e o resultado é mais planejamento familiar. O resultado, então, pessoal, é que nós podemos acompanhar que, dado esses fatores aqui, nós observamos uma queda da taxa de natalidade e fecundidade, mas também observamos nas nossas aulas uma queda na taxa de mortalidade. E a taxa de mortalidade em queda aumenta a expectativa de vida, também chamada de longevidade, número médio de anos que uma pessoa vive ao nascer em um determinado país. Ora, por que é que a taxa de mortalidade está caindo? Primeiro, pelos avanços na medicina e na produção de fármacos, de medicamentos, que permite o tratamento e ou a cura de doenças que no passado, obviamente, levariam a pessoa ao óbito. Por um outro lado, eu tenho a melhora no acesso à alimentação, tanto que um dos problemas contemporâneos não é exatamente a fome crônica ou episódica, embora elas continuem a ocorrer no nosso país, mas nós vivemos também um problema agora de obesidade, pelo excesso de alimentação disponível e ingerida. Então, eu melhorei o acesso à alimentação, reduzindo a fome crônica e episódica. Eu melhorei o acesso ao saneamento básico. E, portanto, há uma tendência de menor taxa de mortalidade. A isso se some a melhoria na distribuição da renda. Todos esses fatores permitem, então, uma redução da taxa de mortalidade. Então, o que nós estamos acompanhando agora é uma queda na taxa de natalidade, fecundidade e mortalidade. No entanto, o número absoluto de brasileiros continua subindo. E isso deve continuar acontecendo, segundo os demógrafos, até 2030. A partir daquela data, o número de crianças nascidas vivas de taxa de fecundidade e natalidade será tão baixo que o crescimento vegetativo começará a ser negativo. Ou seja, nós teremos aí um número muito menor de natalidade do que de mortalidade. E, sendo assim, a população brasileira começará a decrescer. Lembrando que crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. O decréscimo populacional pode acontecer por dois motivos: ou porque está morrendo muita gente, ou porque está nascendo poucas crianças. No caso brasileiro, será a partir de 2030, de acordo com a projeção, pela queda no número de jovens provocado pela queda da fecundidade e da natalidade. Bacana? Vamos apagar aqui então e vamos voltar lá na questão. Então, apagando aqui, o que nós temos, A questão diz assim para a gente: alguns estudos demográficos sobre o Brasil projetam uma população máxima com 208 milhões de habitantes em 2030 e uma redução para 206 milhões em 2050.
o menor crescimento e a eventual redução da população brasileira venha ocorrendo paralelamente a uma tendência histórica de, letra A, diminuição da taxa de fecundidade e aumento da taxa de mortalidade. Opa, alternativa falsa. Nós não temos aumento da taxa de mortalidade. Continuando. Diminuição da taxa de fecundidade e da taxa de mortalidade. Opa, alternativa correta, né? O Brasil passa por uma transição demográfica, né? De país jovem para um país adulto. E aí nós temos uma queda da taxa de fecundidade e natalidade, que é acompanhada concomitantemente de uma queda na taxa de mortalidade. Mas vejamos por que não as demais. Aumento da taxa de fecundidade. Nós já sabemos que isso não é verdadeiro, bem como da taxa de mortalidade, que também está errado. Aumento da taxa de fecundidade já está falso, portanto, a alternativa está incorreta. Aumento da taxa de emigração. Pessoal, o que é emigração? É a saída. E da taxa de imigração. Ora, se imigração é entrada, e ele não falou em números, aumentou a saída, mas também aumentou a entrada. Se eu não quantificar, a população permanece tal qual. Alternativa falsa. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá então para a nossa questão de número 3. Vamos apagar aqui. A nossa questão de número 3, de 2013, do Sesgran Rio, do IBGE, para o tecnólogo lá em análise socioeconômica. A questão diz assim: em certo país, a participação da população total no grupo formado por pessoas maiores de 60 anos e pelas menores de 15 anos diminuiu durante um determinado período. Tal fato tem influência sobre o crescimento da economia, sendo conhecido como... Vamos puxar uma tela aqui para a gente entender, né? O que nós havíamos falado, né, nas nossas aulas teóricas? Que o Brasil está participando de um amplo processo, né, de transformação demográfica. Nós estamos saindo lá de uma pirâmide que nós havíamos chamado de tipo 1. Vamos lembrar, é a pirâmide que tem basicamente esse formato. Lembrando que a base da pirâmide é composta lá pela população de 0 a 19 anos. A população do meio é o corpo da pirâmide, população, portanto, de 20 a 59 anos, e nós temos aqui o ápice da nossa pirâmide, que é a população de 60 anos ou mais. Essa pirâmide etária do tipo 1 foi típica do Brasil até a década de 1980. Quando nós olhamos a pirâmide atual, nós nos encaminhamos para aquela condição que nós havíamos colocado aqui, onde nós temos lá uma pirâmide que tende a ter uma base, né, cada vez mais estreita e um ápice cada vez mais largo. Então, observe, eu passo por um estreitamento da base, o que significa dizer, então, a diminuição da população jovem. Ao mesmo tempo, um alargamento do corpo da pirâmide e do ápice dessa pirâmide. Portanto, o aumento da população adulta e idosa. Nós chamamos esse fenômeno aqui de passagem da pirâmide do tipo 1
para a pirâmide do tipo 2 de transição demográfica. A transição demográfica é você sair de um país jovem, com poucos idosos, para uma população com menos jovens, mais adultos e mais idosos. O que está acontecendo nesse país, né? Eu estou reduzindo a taxa de fecundidade e natalidade, eu estou ampliando o corpo da pirâmide, que é a população adulta, que faz parte da população economicamente ativa, portanto, que gera emprego e renda, e eu ainda não tenho um número muito excessivo de idosos. Então, eu posso diminuir os gastos com a população jovem, tais como, né, saúde da gestante e da criança, educação, geração de emprego e renda. Eu ainda não tenho um gasto excessivo com os idosos, com previdência social, saúde e cuidado dos idosos, mas eu tenho a maioria da população na faixa adulta, gerando emprego e renda. Ora, isso é conhecido na geografia como bônus demográfico, onde eu posso ter a redução do gasto com os jovens e ainda não tenho um gasto muito elevado com os idosos. Se a maioria da população está na faixa etária adulta, está gerando emprego e renda. Todos os países desenvolvidos que aproveitaram o seu bônus demográfico, foi um momento de rápido crescimento econômico, levando eles para a condição de desenvolvimento. Esse bônus demográfico foi aberto no Brasil no início dos anos 2000 e deverá se fechar em torno de 2035, quando então o número de idosos será suficientemente maior para gerar o aumento do gasto do governo e da sociedade, com cuidados com esses idosos, acessibilidade, previdência social, saúde e outros mais. Portanto, nós temos que aproveitar daqui até 2035, que é o nosso bônus demográfico. Bacana? Então vamos apagar aqui e vamos resolver a questão lá. Apagando aqui a nossa questão e já indo lá para o enunciado dela, a questão diz assim: em certo país, a participação da população total no grupo formado pelas pessoas maiores de 60 anos e pelas menores de 15 anos diminuiu durante certo período de tempo. Tal fato tem influência sobre o crescimento da economia, sendo conhecido como bônus demográfico. Gabarito aí da nossa questão, letra D de dado. Tudo bem? Vamos lá então para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão, uma questão interessante, que vai dividir lá a população por grupos de idade. Então vamos lá acompanhar. Observe lá que nós temos, né, em preto mais escuro, a década de 1950. E nós temos lá, em quadrado claro, o ano de 1991. Então, se você pegar a população de 0 até 19 anos, que forma a base da nossa pirâmide, população jovem, você vai ver que ela era muito mais pronunciada na década de 50 do que em 1991. A população jovem encolheu de 1950 a 91, como reflexo da queda da taxa de natalidade e fecundidade. No entanto, se eu pegar a população de 20 a 59 anos, corpo da nossa pirâmide,
população adulta, nós vamos observar que entre 1950 e 91, essa faixa aqui aumentou. E isso é consequência imediata, né, de que a maioria da população se encontra em idade economicamente ativa. E, finalmente, observe aqui que no ápice lá da nossa pirâmide, população idosa, eu tenho um crescimento entre os anos, né, entre as idades de 60 anos ou mais até 80. Então, o que mostra esse nosso gráfico? Redução do número de jovens, aumento dos adultos e idosos. O país está passando por um envelhecimento, por uma transição demográfica. Mas a questão continua assim. Ela nos pergunta dessa maneira. Vamos apagar aqui. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos, minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso, atenção, completaço, processo seletivo do IBGE 2016, por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.